A crise de 1929 e seus desdobramentos. A crise de 1929 interrompeu o clima de euforia e de consumo que marcou a expansão norte-americana após a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos falar um pouquinho da definição dessa crise. O que foi? Ela também foi conhecida por a Grande Depressão. Iniciou-se no final da década de 1920 e prosseguiu ao longo dos anos de 1930. A sua superação total, ela ocorre apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial e é considerada a pior e mais grave oscilação econômica da história do capitalismo. Ela abalou profundamente o liberalismo clássico presente no sistema capitalista desde o século XVIII e gerou amplas mudanças sociais, políticas e, evidentemente, econômicas. O epicentro ocorre nos Estados Unidos, mas seus efeitos afetam todo o mundo capitalista, como podemos observar no mapa ao lado. Começa nos Estados Unidos, mas todos os países são afetados por essa crise, com exceção da ex-União Soviética, que posteriormente eu falo. Vamos só lembrar um pouquinho da euforia dos anos de 1920, ou seja, o panorama estadunidense nesse período. Então, a crise europeia do pós-guerra gerou uma lacuna de poder. Os Estados Unidos, eles souberam muito bem preenchê-la, inclusive utilizando-se da cultura para fazer a propaganda do estilo de vida americano, como nós já falamos anteriormente. A literatura, o cinema, a música difundiram o jeito de se viver dos norte-americanos, tido por eles como o ideal a ser alcançado. Então, a felicidade ela só poderia ser alcançada por meio do consumo excessivo. Então, reforçava-se também a ideia do self-made man, ou seja, o indivíduo se fazia a partir de seus próprios esforços, o sonho americano. Ao lado do slide, nós vemos assim diversos produtos a serem vendidos, E como isso era marcante na sociedade norte-americana. Então, a economia interna americana nos anos 20 vivia, como nós dissemos já, uma grande euforia. Então, amplia-se a oferta de crédito, gerando o crescimento do consumo interno. Então, os preços baixos e a elevação da produção. Então, cresce a especulação financeira também na Bolsa de Valores de Nova York, que ela atraía diversos investidores. Então, também é o período de construção de grandes edifícios que atestavam esse otimismo americano. É a época também do ritmo de dança frenético e movimentado chamado Charleston e das melindrosas. Ao lado nós vemos uma americana ensinando garotos ingleses a dançarem no Charleston. Então, a tempestade se anuncia, o início da crise. Alguns anos após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus interessados em recuperar suas economias adotaram medidas para proteger e estimular suas indústrias, restringindo as importações de produtos. Então, essas restrições provocaram problemas de superprodução nos Estados Unidos, que tinham a maior produção industrial do mundo. A partir de 1925, o crescimento econômico norte-americano não apenas parou, como começou a regredir. Os governos e os bancos ofereciam muito crédito para tentar estimular a produção e elevar o consumo, o que reforçou a especulação na Bolsa de Valores. O dinheiro era retirado dos investimentos nos setores produtivos, que são aqueles que geram emprego, como a indústria, por exemplo, para ser investido em ações. Então, como resultado, a maior parte das empresas ficou muito endividada, pois produzia muito e vendia-se pouco. E os estoques americanos aumentavam excessivamente. Então, é uma crise de superprodução. Porém, então, diante disso e de um subconsumo, a economia norte-americana entra em recessão. O setor industrial inicia o processo de contenção de despesas. As demissões em massa tornam-se diárias, ampliando assim a retração do mercado.
Diminuem também drasticamente os lucros e o preço das ações na bolsa de valores cai. Em 1929, a situação ficou insustentável e no mês de outubro ocorreu uma verdadeira corrida dos acionistas para vender suas ações, o que provocou a queda acelerada no preço delas e a falência de milhares de investidores. A queda vertiginosa no preço das ações levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929. Muitos especuladores aplicavam na bolsa usando créditos bancários. Então, após a quebra da bolsa, eles não tinham como pagar os empréstimos contraídos nos bancos para comprar as ações. Com isso, milhares de correntistas não tiveram os seus depósitos garantidos pelos bancos e provocando quebras no sistema bancário dos Estados Unidos. Ou seja, o dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente desapareceu. O mesmo aconteceu com o dinheiro das empresas. Então, a economia capitalista entrou numa crise que se prolongou por vários anos. Os efeitos mundiais da crise, Muitas economias nacionais, ao final da década de 1920, estavam articuladas umas às outras, em especial a economia norte-americana. Então, devido a essa interdependência econômica, os efeitos da crise se estenderam pela maior parte do mundo durante a década de 1930, atingindo até o Brasil. Nós já estudamos isso na República Oligárquica. A União Soviética, onde se implementava o modelo de economia planificada, vocês se lembram lá dos planos quinquenais, não havia bolsa de valores nem capital especulativo. Então, além disso, o país havia sido isolado pelas economias capitalistas, que temiam que a Revolução Socialista se espalhasse por outros territórios. Então, durante a crise capitalista, esse isolamento preservou os soviéticos dos resultados mais terríveis da depressão econômica. E as consequências, elas foram devastadoras. O desemprego, e muitos ficaram desempregados, e os operários que mantiveram o emprego aceitaram a redução salarial. Grande deflação, aumento significativo no número de suicídios e hipotecas executadas, miséria, fome generalizada nas cidades e nos campos. A difusão da crise para o mundo capitalista, como eu falei, foi catastrófico. E o governo americano recusava-se a intervir na economia. Então, nós vemos aqui nesse slide como ficaram os Estados Unidos no pós-crise. Então, filas para pegar pão em 1933 em Nova York, moradias improvisadas nos Estados Unidos, cortiços em Nova York, as favelas aumentaram, então a situação ficou realmente caótica. A recuperação da economia ela foi financiada com dinheiro público, obtido com o aumento dos impostos. A taxação dos cidadãos mais ricos foi o mecanismo escolhido pelo governo para garantir a distribuição de renda e financiar a recuperação econômica do país. Porém, a recuperação econômica ela só irá acontecer após a Segunda Guerra Mundial.